Graça e paz, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês das redes sociais da Cristã Presbiteriana de Rio Grande da Serra. Estamos de volta aqui com o áudio de número 12, série Apocalipse Now. Nós vamos entrar agora no terceiro período ou terceira parte do livro do Apocalipse. Nessa terceira parte será tratado a respeito da grande tribulação, do Armagedon, também dos 4 cavaleiros do Apocalipse, do milênio, do juízo final, do novo céus e da nova terra, tá bem? Do lago de fogo. Então, a partir de agora, a partir do capítulo 4, nós falaremos sobre a grande tribulação, tá bem, meus queridos? Então, como o pastor mesmo já disse, tá bem, que em Apocalipse 1:19 o Senhor Jesus separou o livro de Apocalipse em 3 partes. A primeira parte é capítulo 1, quando Jesus se revela como glorificado, se manifesta, não é, com a sua glória que ele tinha antes mesmo da fundação do mundo. Depois, nós terminamos agora, no áudio anterior, a segunda parte, que trata sobre os capítulos 2 e 3, a respeito da história da igreja, durante toda a humanidade, esses 2000 anos de história, tá bem? E a partir de agora, nós vamos entrar na última parte. São 19 capítulos que tratam sobre as coisas futuras, as coisas que depois da história da igreja iria acontecer, tá bem, meus queridos? Muitos estudiosos da Bíblia creem que, a essa altura do livro, no capítulo 4, Cristo já retirou do mundo os fiéis e vencedores. Sendo assim, o arrebatamento da igreja fiel precede o período da tribulação, que é retratado dos capítulos 6 ao capítulo 18 do Apocalipse. Crê-se ainda pelas seguintes razões. A partir do capítulo 4, versículo 1, não se ocorre mais a palavra igreja ou igrejas até o capítulo 22, versículo 16. A noiva de Cristo só aparece no capítulo 19, já com Cristo no céu, antes de ele voltar à terra para julgar os ímpios e reinar no milênio. Essa história está no capítulo 20, versículo 4. A promessa dada à igreja de Filadélfia, a carta de número 6, de preservá-la da hora da tribulação em escala mundial, pertence a todos os cristãos que permanecem leais a Cristo antes da grande tribulação, tá bem? Então, queridos, conforme nós já afirmamos, tá bem? Considerando como verdade que as 7 cartas tinham, na época em que foram escritas, um sentido real e literal, retratando como estavam vivendo aquelas 7 igrejas no tempo de João, há 2000 anos atrás, mas que tinham também um sentido profético, projetando a história da igreja até seu arrebatamento. E que as coisas que são falam desse período histórico que ocorreu aqui na Terra. Agora, já a terceira parte do livro do Apocalipse tem um sentido escatológico, visto que seu início acontecerá com o arrebatamento da igreja, ou seja, as coisas que depois dessas hão de acontecer. Para nós, a expressão depois dessas coisas refere-se ao término da história da igreja, a qual aparece no Apocalipse como sendo as coisas que são, ou as 7 cartas do livro do Apocalipse. Terminadas essas coisas com o arrebatamento da igreja, então, teremos aquelas coisas que para nós hoje ainda pertencem ao futuro, ou seja, as coisas que hão de acontecer. A partir do capítulo 4, os acontecimentos são todos futurísticos ou escatológicos. Naquela época, na maioria dos casos,
O prisioneiro não tinha sua pena pré-determinada. Podia ser o caso de João. Ele poderia ficar ali na ilha de Patmos até a sua morte. Numa ilha, é claro, no meio do mar. João não tinha qualquer possibilidade de sair dali, mas o poder do imperador romano estava limitado à esfera terrestre. Não podia controlar as portas do céu. Quando todas as portas se fecharem na terra para o homem de Deus, ainda resta uma porta que se abrirá no céu. Depois dessas coisas, diz o apóstolo João, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Nós estamos comentando o capítulo 4, tá bem, meus queridos? Para cima, meus queridos, sempre haverá uma saída, mesmo que você esteja na isolada ilha de Patmos. Ou seja, né? Preso por toda a vida, tá bem? A ordem do imperador e a ordem de Jesus. Por ordem do terrível imperador Domiciano, João deveria permanecer na ilha de Patmos, de onde não poderia sair por ordem de qualquer soberano da terra. Ninguém havia maior do que o imperador de Roma. Porém, suas ordens não tinham nenhum valor no céu. Era o próprio Jesus quem falava, o mesmo que falara com João em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Ele disse dessa vez: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. E João subiu, foi retirado da sua prisão na ilha de Patmos e levado ao céu por ordem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João podia não saber, mas o céu estava muito perto de Patmos. O arrebatamento de João, né, é uma figura do arrebatamento da igreja, meus queridos. Diz assim, ó, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então vai acontecer isso com a igreja, meus queridos. De repente, num abrir e num piscar de olhos, tá bem? Nós seremos arrebatados em espírito, tá bem? O corpo humano fica, tá bem? E o nosso espírito, a nossa alma sobe, tá bem? E nós iremos receber um corpo glorificado. Em relação ao arrebatamento da igreja, meus queridos, a respeito da grande tribulação, existem algumas correntes doutrinárias que ensinam diferente. Então, tem aqueles que ensinam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, tem aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação, tá bem? Ou no meio, tá bem? E tem aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Mas como o pastor já disse para vocês, tá bem? Que o próprio Jesus deixou claro na carta de número 6, na carta à igreja de Filadélfia, que preservaria a igreja na hora da grande tribulação que haveria de vir sobre toda a terra, tá bem? Então, isso é um ponto para nós já bem claro, que a igreja não passará pela grande tribulação, tá bem? E nós vamos ver agora que quando começa a grande tribulação, não se refere à igreja em momento algum, meus queridos, tá bem? Continuando, né? Ainda sobre a visão. E o que João viu quando ele subiu ao céu? Ele disse assim, ó, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Irmãos, Apocalipse é o livro do trono. Nele a palavra trono aparece cerca de 38 vezes, uma média de quase 2 vezes por capítulo. O trono aparece no primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 4, bem como no último, capítulo 22, versículo 3. Trono, meus queridos, é símbolo de autoridade, de governo, de poder, de soberania. No Apocalipse, o trono é visto como pertencente ao Pai, porém é visto também como pertencente ao Filho. Tá bem? Nós vemos aqui que o trono não estava vazio, tá bem? O trono que João viu. João não faz nenhuma descrição de sua aparência exterior, limitando-se a dizer que e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. A pedra sardônica e o jaspe eram a primeira e a última pedra usada no peitoral do sumo sacerdote.
Sugeriu-se que essas pedras representam a santidade, a ira e a misericórdia do Senhor, tá bem? Porém, outros comentaristas sugerem que esta não era um jaspe comum, mas resplandecente, representando Deus na sua glória e poder. E que a pedra sardônica, vermelha como rubi, representa o Senhor na sua obra redentora, tá bem? E tinha também um arco celeste, estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Bom, a presença do arco-íris, meus queridos, sempre lembra a misericórdia de Deus e o seu compromisso de não destruir a raça humana, descrito lá em Gênesis, tá bem? Logo após o dilúvio, vocês conhecem, né? Do sinal no céu. O juízo de Deus está prestes a descer sobre a terra na grande tribulação. Todavia, a presença do arco-íris, que o apóstolo João está vendo ao redor do trono, lá no céu, é uma garantia da misericórdia de Deus também durante a grande tribulação. Por isso, no momento certo, Deus vai intervir com o seu amor, tá bem? Conforme o Senhor Jesus afirmou: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 22. Que dias são esses? Os dias da grande tribulação, tá bem, meus queridos? Até mesmo na grande tribulação, conhecida como o grande e terrível dia do Senhor, haverá misericórdia, pois João viu que o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à cor verde de esmeralda. A cor esmeralda, né, ou verde, fala de esperança, tá bem, meus queridos? E ao redor do trono havia 24 tronos, e via assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça as coroas de ouro. Meus queridos, esses 24 anciões, por certo, não são seres angelicais ou celestiais. Anjos nunca são vistos sentados em trono, meus queridos, nem são coroados e nem podem cantar o cântico da redenção. Bom, não sendo anjo, então são homens, meus queridos. Se são homens, então é certo que a igreja já foi arrebatada e está no céu. Ninguém irá individualmente antes do arrebatamento, meus queridos. Os 24 anciões estão vestidos de branco, isto fala de salvação definitiva, de santificação. Já estão também coroados e as coroas serão entregues perante o tribunal de Cristo após o arrebatamento. Bom, sendo 24, nos sugere que são representantes dos santos do Antigo e do Novo Testamento, tá bem? Sendo que nesse caso seriam os representantes e cabeças das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos, tá bem, meus queridos? E Jesus disse-lhes, né? Em verdade vos digo que vós, falando aos apóstolos, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, tá bem? E é claro que isso ocorrerá no milênio, tá bem? E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Relâmpagos e trovões e vozes. Meus queridos, o que sugere isto? Tá bem? Relâmpagos, trovões e vozes saindo do trono indica que Deus está assentado no trono do juízo, e isto indica que violenta tempestade está para desabar. A ira da tribulação está prestes a atingir a terra e os homens. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, que nós já sabemos, né? Que é a plenitude do Espírito Santo de Deus, é a plenitude da glória de Deus ali. Pois é o trono de Deus, o lugar mais elevado de todo o universo. E havia diante do trono um como mar de vidro, tá bem? Foi isso que João viu, mas não é um mar não, meus queridos, tá bem? É semelhante. A única coisa que ele conseguiu perceber é a semelhança de um mar de vidro, tá bem? Embora a aparência fosse de um mar para João, pela grandeza de sua extensão, contudo não havia ondas, tá bem? Ou qualquer agitação. Por quê? Porque nesse lugar aonde o Senhor habita, reina a paz. Tá bem, meus queridos? E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. João viu. No meio e ao redor do trono, faz-nos pensar do perfeito e íntimo relacionamento entre esses animais e o trono.
Esses seres vivos guardam muitas semelhanças com os 4 animais que aparecem em Ezequiel e onde são descritos como querubins, tá bem, meus queridos? Então, esses querubins estão sempre ligados à função de guarda e proteção, e que talvez justifique a expressão cheio de olhos por diante e por detrás, tá bem? Então nós vemos aqui que esses seres viventes, né, esses seres celestiais que Ezequiel identificou como querubins, tá bem? Isaías identificou como serafins, tá bem? Então, são os seres celestiais que estão, tá bem? Em permanente relacionamento com Deus e guardam o seu trono e exaltam o seu santo nome. E olha o que diz Apocalipse capítulo 4, versículo 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre. E pensar, né, meus queridos, que muitos hoje estão dando glória e honra e até ações de graça a Maria, a Pedro, a João e tantos outros deuses. O homem erra, meus queridos, conforme afirmou Jesus, por não conhecer as escrituras sagradas, tá bem? Então, o que diz Isaías capítulo 42, versículo 8? Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Os 24 anciões prostravam-se diante do que estavam assentados sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, né? Então, olha só, meus queridos, o que diz o texto, né? O que eles diziam? Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, meus queridos, aqui nós vemos os 24 anciões dando glória a Deus, cantando, não é? Não é? O que Deus fez na redenção, tá bem? Então, por isso que nós entendemos que nada tem a ver com seres celestiais e sim com a igreja redimida, né? E já assentada no seu lugar devido, tá bem? Já reinando com Cristo, tá bom? Porque no início do capítulo existia não somente 24 anciões, mas também 24 tronos, tá bem, meus queridos? Então, continuando o que diz o texto, olha, coroa aos pés de Jesus significa o reconhecimento que só Ele é digno de receber glória, honra e poder. Porque só Ele é o Criador de todas as coisas, as quais, por sua vontade, são e foram criadas. Esse foi o louvor cantado pelos 24 anciões, que nós entendemos que são, não é, os representantes dos salvos, tanto do Antigo Testamento 12, como os representantes dos salvos no Novo Testamento, também 12, e no caso seriam os 12 apóstolos de Cristo, tá bem? Porque foi isso que Cristo prometeu a eles, tá bem? Cristo prometeu que em Mateus capítulo 19, versículo 28, tá bem? Que quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, tá bem? Só que nós vimos 24 tronos, então nós acreditamos que os outros 12 diz respeito, não é, aos salvos do Antigo Testamento, diz respeito às 12 tribos do Antigo Testamento, não é? Os representantes das 12 tribos do Antigo Testamento, meus queridos. Tá certo? Então tá bom. Então nós terminamos mais um áudio, tá bem? Terminamos o capítulo 4, tá bem? E agora nós vamos entrar no capítulo 5 da abertura dos 7 selos, tá bem, meus queridos? O livro selado com 7 selos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.